Mas vamos trabalhar, estamos aqui com a graça de Deus, é para trabalhar. E você sabe que no próximo dia 8, nós vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher. E para comemorar essa data tão importante, vamos falar hoje sobre a saúde da mulher, a saúde feminina. A saúde da mulher é um assunto abrangente e consiste no conjunto de fatores para promover a qualidade de vida nesse sentido. Os cuidados com a saúde ao longo da vida são indispensáveis para evitar, minha gente, muitas complicações. E para explicar tudo sobre esse tão importante tema, eu vou convidar ela que é médica ginecologista e obstetra, pela primeiríssima vez participando aqui do Saúde e Fé, a nossa queridíssima doutora Mariane Kramer. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, Frei. Que Deus abençoe, que alegria recebê-la. Bem-vinda, Obrigada doutora. pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E hoje é um dia muito especial, a senhora foi escolhida a dedo porque 4 anos de programa aqui nessa emissora é maravilhoso, bom demais, né? Parabéns. O tema é muito importante também, doutora. Muito. Eu sou suspeita, eu sou apaixonada por saúde da mulher, Doutora, então vai ser um por favor. prazer. Doutora, me diz uma coisa assim, a gente tem aí o Outubro Rosa, que é um sucesso. Nós temos em março o Outubro Rosa, que é um sucesso. Nós temos aí o Novembro Azul e outras cores, né? Saímos de fevereiro, que é o Fevereiro Roxo, Alzheimer, enfim, né? A mulher, ela está se cuidando mais e melhor da sua saúde, doutora? Mulher, de uma maneira geral, sempre se cuida um pouco mais, né? que os homens. Acaba que elas têm mais esse contato com o ginecologista, que é o primeiro médico que faz os exames de rastreamento e abre as portas para as outras especialidades quando é necessário. Então, as mulheres têm esse hábito de fazerem seus exames de rotina. Sempre tem uma ou outra que acaba pulando por medo ou por desinformação, e por isso eu acho que é tão importante a gente falar disso hoje aqui. É interessante, né, que a gente sabe que a mulher, ela tem esse poder maravilhoso, né, ela é muito, mesmo que ela viva realidades de dores, ela suporta muito mais. O homem, doutora, assim, tem uma unha do pé que está lá encravada, ele já pensa que vai estar acabando o mundo para ele. Né? Ou seja, a mulher tem essa capacidade, essa habilidade, assim, porque ela se conhece mais, doutora? Acredito que sim. Ela se conhece bastante, mas por outro lado ela vai delegando essas funções, né? Porque ela é responsável por todos os cuidados de todo mundo. Então parece que a mulher não se dá o direito de adoecer. Às vezes ela não consegue parar as coisas dela para cuidar dela mesma. Ela cuida de todo mundo, mas precisa cuidar dela mesma. E é uma grande verdade. E eu creio que é essa grande mensagem que a gente vai querer hoje passar. Esse programa é a saúde da mulher. Né? Estamos aí às portas do Dia Internacional da Mulher. Mas assim, é um programa para a família inteira. Eu digo isso para a família inteira, sabe por quê? Porque eu quero convocar você, maridão, você, filho, tem que assistir o programa de hoje. Sabe por quê? Porque tem que conhecer como é que é o corpo da sua esposa, como é que, de repente, aquelas fases no dia a dia da sua mãe. Tem que entender, tem que respeitar. Quando a gente entende, quando se entende, a gente respeita. Tô certo, doutora? Com certeza. A gente só sabe o que está errado se a gente sabe o que está certo, né? Exato. Então, se a gente não sabe o que está certo com a gente mesmo, a gente não consegue descobrir o que está errado. E é muito importante isso, porque é esse autoconhecimento, essa troca de partilha, porque de repente tem momentos na vida da mulher, tem os ciclos que às vezes nem todo mundo entende. Ah, minha mãe tá chata, a minha mãe tá isso aquilo, a minha esposa é insuportável. Ou seja, por que isso acontece, né? Por que a gente interpreta, por que os homens muitas vezes, os filhos interpretam assim, quando na verdade são situações biológicas que estão acontecendo com a mulher, é isso, doutora? A mulher vive durante o período fértil, né, a menarqume, fases que são do ciclo menstrual dela. Então essas fases são regidas por diversos hormônios que vão atuar em todo o seu organismo, tanto fazendo mais retenção hídrica ou menos, influenciando no humor, influenciando na capacidade de disposição, de fazer as atividades do dia a dia. Então é normal a mulher ter essas fases de mais disposição ou menos disposição, melhor humor. Lógico que tudo tem limites, então é bom ela conhecer e procurar quando ela acha que alguma coisa não está dentro do que ela espera.
O conhecimento também do corpo, doutora, é importante, ou seja, as fases estão acontecendo, a idade, a transformação do corpo vai acontecendo. É importante também a mulher entender, aliás, o ser humano por completo, o homem mais desligado nessas coisas, mas a mulher é importante ela conhecer todo, opa, isso aqui não estava aqui, isso aqui tá começando agora. Isso é importante, doutora? Sim, a mulher tem o hábito de não conhecer seu ciclo e aí ela não consegue descobrir o que está errado. Então, uma queixa super comum que a gente tem no consultório é de ciclo irregular. E quando a gente vai investigar o que está irregular nesse ciclo, o que está bagunçado, ela queixa que ela não menstrua todo mês no mesmo dia. Mas nenhuma mulher menstrua todo mês no mesmo dia. O mês, às vezes, tem 30, às vezes tem 31, tem mês que tem até 28. Okay. Como é que ela vai sempre menstruar no mesmo dia? Mesmo se o ciclo for aquele ciclo reguladinho, vai mudando. O corpo, nesse sentido, vai dando sinais, doutora? Sim, a mulher que conhece seu próprio corpo, ela percebe quando ela está no período fértil, ela percebe quando a menstruação está dando sinais de que vai vir. Então, ela vai se conhecendo e se percebendo. E o que acontece, assim, doutor? Até mesmo porque a senhora falou assim, tem muita mulher que já se conhece, enfim, isso já é uma matéria, tem muita mulher que já tem doutorado nessa área, assim, mas muitas mulheres ainda têm essas dúvidas. Então, nesse sentido, o que é importante a mulher ficar atenta? Ficar atenta ao período dela de menstruação, ficar atenta às secreções e aos sinais que o corpo dela dá. Tem muita mulher que também chega a uma queixa super comum no consultório de corrimento. E quando a gente vai investigar, às vezes não é um corrimento, é uma secreção normal do ciclo. As mulheres, quando estão no período fértil, a produção hormonal vai influenciando a quantidade de secreções que ela tem. Então, é normal uma mulher não se sentir seca. Então, ela às vezes queixa de uma coisa que é totalmente fisiológica e natural. Doutora, até mesmo, como eu estou dizendo, hoje o programa é de informação, né? Agora, nesse sentido, ok, tem a parte biológica, que é, né, esse processo menstrual. E a cabeça da mulher, ou seja, o que acontece, né? Ou seja, a cabeça, o corpo como um todo, como é que acontece, como é que se interpreta esse período, mas do ponto de vista também psicológico, mental aí, doutora? Existem algumas variações durante o ciclo, geralmente na fase folicular, aquela fase antes da ovulação, a mulher fica mais disposta, mais ativa, mais proativa de começar coisas novas, de ter mais disposição. E aí mais próximo do período menstrual, quando os hormônios caem muito, ela tende a ter menos disposição, sente-se mais cansada. E é importante que ela escute esse corpo dela e dê uma desacelerada nesse momento. Doutora, as pessoas já estão participando aqui. A Tatiane de Paula, de Cruzília, Minas Gerais. Boa noite, Tatiana. Deus te abençoe. Bem-vinda ao Saúde e Fé, viu? Olá, Frei. Doutora, tenho o meu ciclo irregular. Já fui ao médico, mas não consigo identificar nenhuma doença. O que pode ser? Pergunta a nossa amiga Tatiane, doutora. Primeiro, a gente tem que entender o que é esse ciclo irregular. Será que esse ciclo é irregular mesmo? Ela anota direitinho, ela usa um aplicativo para dizer de quantos dias esse ciclo é. Ele é realmente irregular? Porque se ela tiver um ciclo super regular de livro de 28 dias, o ciclo dela, a menstruação sempre vai adiantando um pouquinho no mês e está tudo certo. Okay. Então ela precisa ter esse hábito de anotar as menstruações dela. Se tiver um aplicativo para ajudar, vai ser ótimo. E uma vez identificado que esse ciclo está irregular, e hoje a gente considera ciclos regulares entre 24 e 38 dias, então acima disso a gente considera irregular e aí tem que investigar. Okay. Então a gente pede vários exames, algumas dosagens hormonais, a gente pede também ultrassom transvaginal, que vai ajudar a identificar algumas patologias que podem atrapalhar o ciclo menstrual. Entre elas a gente pode citar o ovário policístico, uma doença bem comum na nossa realidade, né? Muitas mulheres sofrem com ovário policístico e ele costuma dar ciclos longos, bem irregulares, mas existem outras, alterações de prolactina, menopausa precoce. Então, existe necessidade dela fazer uma investigação mais completa. Às vezes, os exames mais básicos não vão descobrir o que ela tem num primeiro momento. Entendi. Gente, se tem alguém que entende de saúde da mulher, está aqui hoje, viu? A sua oportunidade. Estamos ao vivo, o telefone está aí para você usar e abusar. Hoje, nesse aniversário do programa, Saúde da Mulher, com a doutora Mariane Kramer. Doutora, eu gostaria muito, assim, que a senhora, porque já tem perguntas chegando aqui também, quando vem aquela tensão, aquilo que, de repente, eu volto a assistir, aqui, o marido reclama, minha mulher está insuportável, eu vou jogar bola, ou isso e aquilo, enfim. O que é, então, essa TPM, doutora?
TPM é um período de mais irritação antes da menstruação. Ela pode ser fisiológica, um pouco mais de irritação e a vida segue normal, e pode ser uma patologia, uma doença, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que exige tratamento, exige um diagnóstico médico e tratamento. Às vezes multidisciplinar, o psiquiatra também pode ajudar, o ginecologista identificando, ele consegue prescrever algumas medicações e fazer intervenções até no estilo de vida que vão ajudar ela a passar melhor por essa fase. Ou seja, toda mulher tem a TPM? Nem toda. Nem todas? Mas muitas têm. Ah, ok. Mas assim, nesse sentido, por que tem esse aspecto da irritabilidade que acompanha esse período, doutora? Quando a gente está próxima do período menstrual, os hormônios caem abruptamente, percebendo que não existe uma gestação, né? Todo o nosso corpo se prepara todo mês para uma gestação e quando ela não ocorre, os níveis de hormônio caem, o endométrio acaba descamando e saindo como uma forma de menstruação. Na hora que existe essa queda de hormônios, a mulher tem essa labilidade emocional, tem essa tristeza e pode ser patológica, inclusive, com outros hormônios até envolvidos, serotonina, outros hormônios neurais do sistema nervoso. Agora, doutora, chegou a pergunta também para o Instagram. Eu ia perguntar assim, nesse sentido, desse período da irritabilidade, como é que é a atitude do marido, né? Como é que é a atitude do marido, dos filhos, enfim, quando percebe que a mãe está nesse momento assim, ou a esposa está nesse momento. Qual é a atitude mais saudável, né? Além de uma compreensão maior, mas assim, uma atitude do esposo e da família? Levar essa mulher num ginecologista, passar por uma avaliação para ver se isso é realmente uma doença que precisa ser tratada ou se ela está no período dela e está tudo certo, é uma coisa fisiológica ou patológica. Mas assim, não é em casa aumentar ainda a irritabilidade, provocando, colocando assim situações ainda que podem aumentar a irritabilidade na convivência. Tem compreensão, um carinho, um afeto, é o que mais se precisa nesse momento, doutora. Na TPM no mês inteiro, né? A gente precisa ser amado e cuidado o mês inteiro. Que maravilha. Perguntas do Instagram chegando, a gente agradece, né? Cisto com aparência hemorrágica no tamanho do ovário é preocupante? Pergunta, a pessoa não quis colocar o nome, mas a gente respeita também, doutor. Um cisto com aparência hemorrágica no tamanho do ovário é preocupante? Existem os cistos hemorrágicos e existem os cistos endometrióticos. Olhando no ultrassom, às vezes não consegue diferenciar muito. O cisto hemorrágico, geralmente, ele é do ciclo menstrual. Então, depois da ovulação, forma-se um cisto hemorrágico que ele produz a progesterona, que é o hormônio que segura a gravidez nos primeiros dias. Esse cisto, ele é fisiológico, ele é normal e não precisa de tratamento nenhum. Agora, o cisto endometriótico tem relação com a endometriose, que é outra doença que a gente convive sempre no consultório. É um tecido que reveste as paredes internas do útero. O endométrio é a parede do útero, mas a endometriose é quando essa parede do útero se implanta em outros lugares que não dentro do útero. E aí, toda vez que essa mulher sangra na menstruação, esses focos acabam sangrando e causando irritação no peritônio, que é a camada interna da nossa abdômen. Né? Gente, que interessante. Gente, eu fiz até agora a pergunta assim, do TPM, ciclo menstrual, assim, porque também é uma parte importante da fase de toda mulher, enfim. Mas existem outras doenças, ou seja, quando a gente fala de saúde da mulher, quando chega no seu consultório, doutora Mariana, ou seja, a saúde da mulher, o que abarca tudo isso? Quais são as principais preocupações que as mulheres levam no seu consultório, em geral, doutora? Preocupações com respeito ao ciclo menstrual, preocupações com relação aos corrimentos, até que ponto isso é normal ou precisa de algum tratamento. Preocupações a respeito de fertilidade, será que eu vou poder engravidar um dia? Então, sempre a gente atende esse tipo de pessoa. E cuidados de higiene de um modo geral, como fazer exames que promovam uma saúde melhor, que a gente possa saber que está tudo correndo bem. E a gente vai direcionando esses exames, esse cuidado, de acordo com a idade da mulher, de acordo com as queixas. Então, de acordo com a idade, tem a sua fase, o seu ciclo de exames, doutora? Exatamente. Então, com 25 anos, a gente começa nas mulheres que já tiveram vida sexual ativa,
a coleta do preventivo, né, o Papa Nicolau. Mulheres a partir de 40 começam a mamografia para o rastreamento de câncer de mama ou preventiva para o rastreamento de câncer de colo de útero. Mulheres a partir de 45 devem fazer colonoscopia para o rastreamento de câncer de intestino, e isso acho que é legal a gente falar, porque às vezes passa batido, a gente pensa na parte ginecológica e esquece que a mulher é um inteiro, né? Um todo. Ela tem intestino, ela tem ovário, ela tem todos os órgãos. A partir dos 65 anos, a densitometria óssea para o rastreamento de osteoporose. Sempre que necessário, exames laboratoriais, avaliar a glicemia, o colesterol, exames de tireoide, função hepática, renal, porque o ginecologista é o médico de porta de entrada, né? Então, às vezes, o único médico que essa mulher visita é o ginecologista. Então, se ele já aferiu uma pressão, pediu uns exames genéricos, essa mulher já está fazendo um rastreamento de várias doenças, de várias áreas, cardiologia, endócrino. Então, ela já vai estar sendo cuidada em várias áreas. Você está lembrado que no mês passado nós falamos tão bonito assim, produzimos tantas coisas bonitas, falando dos direitos das pessoas, da aposentadoria, o direito com as pessoas que têm portadores de alguma deficiência, enfim. Foram essas pílulas, essas dicas, porque nós queremos trazer tudo aqui que você tem direito, principalmente diante de uma enfermidade, viu? Neste mês, nós vamos começar uma nova série para trazer dicas e informações para você. Em março, autoestima e bem-estar serão o nosso foco. E para iniciar nossa série de 5 episódios, a psicóloga Paula Amaral explica sobre autoestima e como ela é importante para a nossa saúde. Acompanhe! Olá, eu me chamo Paula. Sou psicóloga, já tenho uma pequena caminhada aí nessa área e venho aqui falar com vocês sobre autoestima. Autoestima, se a gente for a fundo na palavra, é o conceito de como a pessoa consegue se ver e o quanto ela gosta daquilo que ela é. Para que a gente possa manter a saúde mental e manter a autoestima elevada, precisamos ter alguns cuidados, como principalmente não espelharmos em ninguém. Somos únicos e precisamos considerar essa individualidade que temos. Precisamos ter hora de lazer, precisamos gostar das coisas que fazemos e eu arrisco dizer que a gente precisa até gostar daquilo onde a gente trabalha, o que a gente faz no nosso trabalho. Isso melhora muito a nossa questão de autoestima. Exceto que pessoas com problemas de autoestima, muitas vezes, não conseguem desempenhar suas funções por acabar não acreditando no seu potencial e nem achando que são capazes de serem melhores e bons naquilo que fazem. Para tanto, se for necessário, procure a ajuda de um profissional da psicologia para que o principal ingrediente da autoestima possa ser desenvolvido, que é o autoconhecimento. Pessoas que se conhecem, que sabem das suas fragilidades e sabem dos seus talentos, muito provavelmente gostam mais de si mesmas, aceitam mais a si mesma. Ao longo do mês de março, nós iremos continuar falando sobre autoestima, dando dicas do que precisa ser feito nas diversas áreas da nossa vida para que você a mantenha elevada. Entenda que a autoestima elevada faz de você uma pessoa muito mais forte. Não perca! Obrigado, doutora Paula Amaral, nossa psicóloga. Autoestima, gente, é a imagem que você tem de você. Às vezes muita gente quer copiar personalidades, artistas, enfim, copia até a forma física, os jeitos, os trejeitos, enfim. De repente é porque está alguma coisa na sua autoestima que precisa ser trabalhada. Por isso que a gente vai trazer essas dicas com a doutora Paula nesse mês de março, para que
a nossa autoestima seja, primeiro, autêntica, verdadeira e a gente possa se olhar no espelho e ver que somos felizes porque somos criaturas de Deus. Então, não perca aí os nossos próximos programas com essas super dicas, viu? Mas hoje é a saúde da mulher, minha gente, com a doutora Mariane Kramer, nossa médica ginecologista e obstetra. Eu gostei demais, doutora, quando a gente terminou o último bloco, a senhora falou assim, os principais exames de acordo com as faixas etárias. Isso é importante, doutora. E de quanto em quanto tempo seria importante a mulher passar assim num ginecologista, doutora? O ideal é ser um acompanhamento anual. Não que todos os anos ela vai ter que repetir todos os exames, mas pelo menos para ela ser avaliada, examinada, ouvida quanto às suas queixas e direcionada a quais exames são necessários para ela nessa fase. E outros detalhes também nessa complementação da saúde da mulher, a gente não pode esquecer também o cuidado físico, a alimentação é importante, doutora. Importantíssimo, né? Eu sempre faço uma comparação muito legal, assim, eu acho, que a gente pode ir numa concessionária e comprar um carrão de luxo, mas se o combustível que a gente colocar nele for ruim, não adianta você voltar na concessionária e reclamar. A culpa não é do carro, o carro é bom, mas o combustível que é ruim. Exato. Então, será que as queixas que a gente tem, falta de disposição, TPM, onda de calor na menopausa, indisposição, será que isso é um problema do nosso corpo ou é do nosso combustível? Exato. Então, quando a senhora falou uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada e que não precisa amanhã depois recorrer a outro subterfúgio assim, para complementar, é isso, doutora? Não, às vezes ela vai precisar de uma complementação direcionada por um especialista, no caso um nutricionista, mas ela precisa ter uma alimentação saudável, natural, colorida, o mínimo de industrializado, o mais saudável possível. E não esquecer-se dela, né, doutora? Opa, telefone tocando já, vou perguntar isso. Aqui quem liga tem prioridade absoluta no nosso programa Saúde e Fé. Alô, Dona Maria! Alô? Boa noite, Dona Maria. Boa noite. Que Deus abençoe a senhora. Fala da onde, minha querida? Amém. Eu falo de Jacareí. De Jacareí, olha, somos vizinhos. Eu moro em São José dos Campos, então somos vizinhos. Então Dona Maria, tá acompanhando o Saúde e Fé, tá gostando demais, tá aprendendo. Muito. Interessou o tema, porque eu sei disso, viu? E qual é a sua pergunta para a doutora Mariane, Dona Maria? A minha pergunta é sobre a menopausa. Até que idade vai a menopausa? Porque eu só tenho o colo do útero, né? Fui tirar de tudo devido ao mioma. Eu tinha uns 44 anos. Agora estou com 69 e continuo tendo calorão ainda. Uau. Obrigado, Dona Maria. Obrigado. Então, que Deus abençoe. Melhoras para a senhora. E se a senhora ligou, porque a doutora Mariane vai responder carinhosamente para a senhora. O período que a mulher entra na menopausa, a menopausa é o diagnóstico quando a mulher fica um ano inteiro sem menstruar. Como no caso ela não menstrua, então ela tem um pouco mais de dificuldade de saber pontualmente quando ela entrou na menopausa. Ela está nesse período que ela está tendo sintomas. Esses sintomas geralmente acontecem até no máximo 10 anos após entrar na menopausa. Mas é importante, já que ela já tem, parece, mais de 10 anos, né? Porque ela geralmente... está ouvindo, pode falar assim. Oi, Dona Maria. Dona Maria, já que ela já tem... a menopausa geralmente acontece entre 45 e 55 anos aqui na mulher brasileira, então provavelmente ela já passou esses 10 anos. Então ela deve ser avaliada e às vezes até necessário algum tipo de tratamento, né? Certo. Então, eu acho que ela deve procurar um auxílio de um ginecologista, mas a mesma coisa, adotar hábitos de vida saudável. Então, uma alimentação boa, a prática de atividade física regular é tratamento de primeira linha para sintomas da menopausa, do climatério. Tá vendo, Dona Maria? Tá vendo? Tenho certeza que a senhora entendeu e vai colocar em prática. Primeiro procure um médico aí, marque um médico. Jacareí, tem tantos médicos maravilhosos aí. Pode marcar com muito carinho, viu? Que um beijo para a senhora e melhoras aí, viu? Ô, doutora, chegando pergunta também, a Gabriela de Itajubá, Minas Gerais. Oi, Gabriela, Deus te abençoe, bem-vinda ao Saúde e Fé. Como melhorar os sintomas físicos e emocionais na menopausa? Pergunta a Gabriela, doutora. Como a gente já conversou com a Dona Maria, né? A menopausa, na verdade, o que a gente tem que entender é que ela não é uma doença. Menopausa é uma fase da vida da mulher, assim como a adolescência é uma fase, a gestação é uma fase. Então, ela não deve ser encarada como uma doença. Às vezes a gente escuta mulheres, eu preciso tratar a menopausa. A gente não tem que tratar a menopausa, a gente tem que tratar sintomas de menopausa. Igual uma mulher gestante que nauseia, enjoa muito, ela tem que ser tratada quanto aos sintomas dela.
Então, de um modo geral, para todo mundo, que a gente pode passar aqui na televisão, né, sem ser medicação, atividade física, alimentação, hábitos de vida saudáveis, cuidar da saúde mental também é importante, principalmente no climatério, e entender que isso é uma fase da vida dela. E se ela precisar de medicações, que ela seja direcionada para um ginecologista que vai ver se ela tem indicação e se ela tem contraindicações para medicações para tratamento de menopausa. Existem diversas linhas de tratamento. Nem todo mundo vai precisar tomar hormônio para tratamento de menopausa. Existem outras medicações que também podem ser usadas. Então ela tem que discutir isso com quais são os sintomas. Ela tem mais sintoma vasomotor, calor, fogacho, ela tem mais ressecamento vaginal, ela tem mais irritabilidade e direcionando o tratamento dela para essas queixas especificamente. Exato. Olha que interessante, como vale a pena perguntar, viu? Chegou uma pergunta para o Instagram, antes da pergunta eu vou... um comentário. É muito interessante a gente perceber, porque aqui a gente sabe que ninguém está aqui para julgar ninguém, para condenar ninguém. Pelo contrário, estamos aqui para esclarecer, né? Muita gente faz uso do anticoncepcional. A gente tem a palavra de Deus, a orientação da igreja, tem, né, nesse sentido a sua posição, porque defende a vida. Então, tudo que é anti-vida, a gente tem que abordar um pouquinho. Mas muita gente faz uso, a gente tem uma pergunta assim que... anticoncepcional trata a síndrome de ovários policísticos, ou seja, essa situação, gostaria que a doutora desse uma resposta, doutora. Não trata, de jeito nenhum. O ovário policístico, o que vai fazer é regularizar o ciclo dessa mulher que tem ovário policístico. Então ela tem essa falsa sensação de que ela está tratada porque ela está menstruando todo mês, porque a pele dela melhorou, ela não está com acne, porque a queda de cabelo melhorou. Então ela tem essa sensação de que está tudo tratado, mas se ela parar a medicação, os sintomas vão voltar, então ela não foi tratada. Entendi. Então ela tem que procurar fazer uma dieta com pouco carboidrato refinado, fazer atividade física regular, preferencialmente diária. Isso é o melhor tratamento. E algumas medicações podem ser associadas. A mulher com SOP costuma ter muita resistência insulínica. Existem medicações que a gente usa, né, para esses casos. Então é também importante que ela procure algum ginecologista que tem essa abordagem mais multidisciplinar. Exato. Que trate o que ela tem, não trate só os sintomas, que só esconder poeira debaixo do tapete. Eu gostei muito da sua resposta, doutora, assim, e a senhora falou assim, uma frase interessante, assim, alimentação, exercício físico, e tem outros tratamentos alternativos, assim, que a gente quer a saúde, é a saúde sim, né, assim, mas tem alternativas de tratamento, isso é fantástico. Quando a doutora falou de a menopausa, quais são as principais características, até mesmo para ajudar quem está em casa, ou seja, chegou a menopausa, né? Assim como a gente vai trazer um médico aqui para a andropausa, quais são as principais características desse período chamado menopausa, doutora? A menopausa é quando a mulher para de menstruar. Então, depois que ela tem um ano inteiro sem menstruação, a gente dá um diagnóstico retrospectivo de que ela entrou na menopausa. Todo esse período de irregularidade, de sintomas, é chamado de climatério. Então, a gente resume tudo como falando com menopausa, mas, na verdade, é o climatério que mais incomoda essa mulher. A cessação, ou seja, cessa de menstruar, é isso? Isso, que caracteriza. Quando ela encerra a vida reprodutiva dela, que a partir da menopausa, ela não tem mais capacidade de gestar. E o que acontece com ela, com o corpo dela, entendeu? Opa, já guarda essa resposta. Guardar. Porque agora vamos atender. Eu falei que você tem prioridade absoluta aqui quando você liga. É a nossa amiga, Dona Conceição. Boa noite, Dona Conceição. Deus abençoe. Boa noite, padre. Satisfação falar com o senhor. Que Deus abençoe a senhora. Fala da onde, querida? Está tão baixinha. Obrigada pela sua bênção, padre. Deus abençoe. Gostaria de falar com a doutora. Eu fui no posto. Pode falar, pode perguntar. Eu fui no posto com o ginecologista. Eu com 36 anos, eu operei, tirei útero e ovário. Só que eu venho sentindo, ultimamente, umas dores esquisitas. Eu fui, marquei para a ginecologista, ela falou que não tinha necessidade de exame, mas ela me examinou tudo, não passou nenhum remédio para mim. O que eu devo fazer? Porque eu não tenho condição de pagar um médico particular. Isso me incomoda muito. A dona Conceição, a senhora tirou o útero e os ovários?
Sim, O colo do útero também? sim. Da parte ginecológica, a senhora não tem motivo para ter dor, porque o útero e os ovários já foram retirados. Mas tem que lembrar que na pelve, na barriga, a gente tem diversos outros órgãos que também podem dar dor. Então, é importante que a senhora procure ver como está seu hábito intestinal, se tem queixas urinárias, se existem alguns outros sintomas associados e investigar esses outros sintomas. Gases, diarreia, o intestino mais preso. Então, esses são causas que causam muita dor, são doenças que causam muita dor na barriga e nem tudo é ginecológico. Então, abrir um pouquinho a mente que na barriga da mulher não tem só útero e ovário. Ok. E tem outros órgãos também. Dona Conceição, muito obrigado pela sua participação, que Deus abençoe, melhoras para a senhora e tomara que essa resposta tenha motivado a senhora a procurar, tem de repente uma unidade aí da sua cidade, um SUS, enfim, que é um dos melhores serviços que a gente tem nesse planeta, é o nosso clínico SUS, geral. o grande clínico geral, né? O grande problema é que é muita gente que procura, mas é um dos melhores serviços que a gente tem nesse planeta, é o nosso SUS, viu? Mas obrigado pela participação. E você também quiser ligar, fique à vontade, estamos aqui para isso, viu? Então, nós estamos falando de... Da menopausa. Isso, né? Sintomas do climatério. Os sintomas aí, doutora. A gente tem basicamente os sintomas vasomotores, que são as principais queixas das mulheres nesse período do climatério, né? Que são as ondas de calor, os fogachos, aqueles calores que vêm subitamente, geralmente da cintura para cima, às vezes com sudorese intensa, com uma sensação de mal-estar. E eles isso que provoca uma certa irritabilidade? Também. É bem difícil, ela acaba acordando várias vezes à noite, isso é muito incômodo, acaba atrapalhando muito a qualidade de vida dessa mulher. Presta atenção, maridão, presta atenção, viu? E às vezes ela não consegue nem dormir bem à noite, então ela acorda cansada, indisposta, porque a noite foi muito ruim. Eles são mais comuns até no período noturno, então ela tem que ficar atenta a isso e, se for necessário, tratar. Mas além dos sintomas vasomotores, desses calores, a gente tem as queixas de ressecamento vaginal, né? A gente sabe, como a gente falou, que as secreções da vagina são produzidas pelos hormônios. A menopausa, acontece uma queda desses hormônios, então é uma tendência da vagina ficar um pouco mais ressecada. Isso causa uma certa irritação, uma ardência que pode incomodar bastante ela. Então, a gente pode usar alguns produtos locais que vão ajudar a aliviar esses sintomas. E outros sintomas mais psicológicos, assim, irritação, insônia, que também incomodam bastante e devem ser abordados e tratados. Acho que são esses os principais queixas. E hoje, nesse programa especial, nesse mês de março, lembrando que durante esse mês aí, você vai participar, interagir conosco, falando para nós por que cuidar da saúde e da fé é tão importante. Aí no final do mês a gente vai entregar um presente para a resposta mais criativa, viu? E o telefone já está tocando. Alô, boa noite, Dona Maura. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe a senhora. Fala da onde, querida? Amém. A nós todos. Fala da onde? São José dos Campos. Ah, São José dos Campos, que maravilha, tão pertinho da gente. Eu moro lá, viu? Que maravilha, viu? Ô, Dona Maura, tá acompanhando Saúde e Fé, eu agradeço de coração a sua sintonia. E qual é a sua pergunta para a doutora Mariane? Hoje eu sei que o assunto está interessando muito a senhora. Então, a minha mãe tem 86 anos. Aí eu passei ela no ginecologista, ele disse que ela está com o útero para fora. Eu gostaria de saber se ela pode pegar peso ou se isso prejudica a saúde dela. Como é que é o nome de sua mãezinha? Maria do Carmo Vicente. Olha, mando um beijo para ela também, viu, Dona Maura? Que Deus abençoe a senhora. Dona Maura fez a pergunta. E aí, doutora, útero para fora, né? Disse a Dona Maura. Isso. Sobre a mãezinha dela. A mãe da Dona Maura, ela deve ter um prolapso vaginal, né? Um prolapso uterino. E pegar peso vai ser incômodo, vai acabar causando mais prolapso, mas o tratamento geralmente é cirúrgico. Existem algumas estratégias, às vezes um pessário, que é uma pecinha que consegue colocar todo o útero presinho lá para dentro,
dependendo das condições de É a cirurgia. mesma lógica da hérnia inguinal, da hérnia em si, doutora? Sim, geralmente Dessa esteirinha, dessa telinha que se coloca. Essa pecinha que eu falei é como se fosse um anelzinho. Ok. Ele é colocado e tirado da vagina da Ok. paciente, eles fazem higiene em casa mesmo e evita uma cirurgia, porque eu não sei a idade da mãe da dona Maura. 86. 86. E a condição de saúde, se ela tem condição de fazer uma cirurgia nessa idade, se ela tem outras comorbidades. Ok. Então, às vezes, para uma pessoa que já tem mais dificuldade de enfrentar uma cirurgia, é uma opção menos invasiva, né? Ok. Então, a boa notícia que a gente pode dar é que tem tratamento. Tem várias solução. formas de Olha que tratamento, bonito. desde a cirurgia, formas diferentes de cirurgia, até o pessário. Ok. Mas o peso em si vai ser incômodo para ela, mas a situação dela já está instalada, né? Então Ok. ela não vai piorar porque já está totalmente instalada. Então, dona Maura, fala para sua mãezinha, se não tem, né, essas notícias, procure um médico, um clínico, essa orientação, até um ginecologista, para ver essas possibilidades e alternativas de tratamento, viu? Chegou mais pergunta pelo nosso Instagram, eu agradeço demais, olha assim, olha. Doutora, deixa eu ler aqui, ó. Doutora, minha menstruação está atrasada há 2 meses, já fiz teste de gravidez e deu negativo, né? Tive NIC, né, doutora? Entendeu, doutora? Entendi. Então tá bom. O NIC é uma alteração no exame preventivo, Ok. né? Então, ele não tem nada a ver com a irregularidade menstrual. Então, não é o NIC que está causando essa irregularidade nela. O NIC é preocupante e deve ser acompanhado no sentido dele poder evoluir caso ela não cuide, caso ela não repita os exames, até para um câncer de colo de útero. Mas ele não causa irregularidade. Então, é NIC importante... é um tipo de exame, doutora? Que é uma Não, o NIC técnica? é uma lesão uma no lesão. colo do útero, Ok. causada pelo HPV. Entendi. Então, é importante que ela tente descobrir por que essa menstruação está atrasada. Se ela já descartou gravidez, às vezes pode ser ovário policístico, aquelas alterações hormonais que a gente conversou no comecinho do programa. Tá, se o NIC é lesão, que exame que detecta isso? Preventivo e colposcopia, né? Ok. O Papa Nicolau Ok. e posteriormente a colposcopia. A colposcopia é um exame mais aprofundado que o preventivo, né? Que o Papa Nicolau. O Papa Nicolau é um exame que toda mulher deve fazer regularmente e, caso alterado, ela vai ser encaminhada para essa colposcopia, que vai fazer uma análise mais detalhada do colo do útero e colher uma amostra caso seja necessário. Entendi. Ô, doutora Mariane, e situações, por exemplo, assim, ó, a mulher descobriu, né, numa fase inicial, que recebeu o diagnóstico de um câncer de mama, por exemplo, assim, vai começar um tratamento, né, a gente tem as várias fases desse tratamento, as várias possibilidades desse tratamento, enfim, mas é a mama que está afetada, mas ela também não pode descuidar do resto, né, doutora? Então, uma orientação nesse sentido. Sim. Essa mulher que já teve um diagnóstico de câncer de mama tem que continuar realizando seus exames rotineiramente. É uma causa mais rara, mas pode acontecer, porque alguns tipos de alteração genética causadoras de câncer de mama também estão associadas com câncer de ovário. Entendi. E algumas medicações que tratam o câncer de mama, por exemplo, tamoxifeno, podem aumentar o risco dela ter câncer de endométrio. Então, todo esse conjunto de exames ginecológicos deve ser feito regularmente também por uma mulher que está passando por um tratamento oncológico. Ok. Mas é importante que ela saiba que hoje em dia existem muitas formas de tratamento. Então, né, ela não tem que ter medo de ter um diagnóstico, de começar um tratamento, porque hoje a gente tem tantas alternativas. Um câncer descoberto inicialmente tem muitas chances de um tratamento de sucesso, de chegar na cura. Então, quanto antes ela for atrás do diagnóstico e do tratamento, melhor vai ser o resultado dela final. A gente atende, a gente já sabe, isso é literatura. Muitas pessoas assim, Frei, eu já tirei todo o meu útero, né? Eu já tirei todo o sistema praticamente reprodutor já foi tirado, ou por uma doença, ou por um câncer, etc. Como é que fica assim essa questão, a saúde da mulher, quando a mulher vê-se obrigada a tirar todo esse complexo, doutor? Como é que fica a cabeça dela e a saúde dela? Bom, primeiro saber por que esse útero foi retirado, né? Se for uma causa maligna, tipo um NIC, um câncer de colo de útero, ela tem que continuar fazendo preventivo por rastreamento de outros tumores ginecológicos, tipo câncer de vagina, que é mais raro, mas pode acontecer também, e ele também é causado pelo HPV. Agora, se for uma causa benigna, ela precisa saber do médico que operou ela, primeiro se foi retirado o colo do útero.
mulheres que têm colo do útero têm que continuar fazendo rastreamento com o Papa Nicolau regularmente. E se foram retirados os ovários, nem sempre que foi retirado o útero, se retiram os ovários juntos, porque os ovários eles têm papel protetor para osteoporose, para a saúde cardiovascular. Então, uma mulher jovem que precisa tirar o útero, quando ela tem os ovários retirados, ela entra numa menopausa abrupta e repentina. Então, é muito mais difícil lidar com esses sintomas da menopausa. Então, geralmente, a opção em mulheres mais jovens é manter os ovários. Então, ela continua fazendo os exames de rotina dela, mas direcionados para o que ela ainda tem, mas e com base no que foi a doença de base. Chegou uma pergunta no WhatsApp, que é a Rosidiane, de Tamazina, lá no Paraná. Obrigado, Rosidiane, pela participação aqui no Saúde e Fé, viu? É aconselhável aos 51 anos fazer a cirurgia para retirar o útero, sendo que tem mioma pequeno? Pergunta Rosidiane, doutora. Acho que mais importante que saber que tamanho que é esse mioma é saber onde ele está e que sintomas eles estão causando. Então, eu li uma reportagem esses dias que 80% das mulheres têm miomas pequenos. Então, imagina se a gente sair retirando 80% dos úteros das mulheres do mundo, o que vai ser, né? Vai ter muita cirurgia, vai ter muita complicação cirúrgica. Então, se o mioma é pequeno e assintomático, como a grande maioria, ele não requer nenhum tratamento. Agora, dependendo da localização, mesmo um mioma pequenininho, ele pode sangrar muito, pode ter um tratamento difícil e às vezes precisar de uma cirurgia para retirada. E aí o médico vai avaliar qual é a necessidade, tirar o útero inteiro, tirar só o mioma, pensando se ela tem desejo de ter mais filhos no futuro, se ela é jovem ou não. Então, outros fatores. Tem outros miomas, ou se é só um grandão isolado. Então, vários fatores são pensados para decidir se vai tirar o mioma, se vai tirar o útero, se vai deixar tudo e vai acompanhar. Depois dos 60, doutora, assim, que a senhora falou assim, que um exame necessário que é a densitometria óssea, porque o osso fica mais poroso, mais fragilizado. É uma questão hormonal ou é só uma questão da idade mesmo? E quais são os cuidados que a mulher tem que ter nesta fase, doutora, assim, já que o osso está um pouco mais fragilizado? Exato. O estrogênio é um hormônio feminino que é responsável também, entre outros fatores, entre outras responsabilidades desse hormônio, importantíssimo, é de cuidar da saúde óssea. Então, o estrogênio ajuda o osso a ficar forte. Então, quando a mulher entra na menopausa, a tendência é ela ir perdendo massa óssea. E isso pode chegar numa osteopenia, que é quando a densidade mineral cai um pouquinho, e até na osteoporose, quando ela cai muito. O que essa mulher tem que fazer para prevenir a osteoporose? Inicialmente, é a atividade física de resistência, pegar peso. O osso, ele se fortalece conforme ele é exercitado. Provocado. Exato. E são as mulheres na minha idade, assim, lá para os 40 anos, que vão fazer essa poupança de osso. Então, quanto mais a gente for ativa, ter uma alimentação com cálcio, ter uma vitamina D em níveis bons, que é a vitamina D que pega o cálcio do sangue e coloca dentro do osso. Então, todos esses minerais, esses nutrientes que vão, junto com a atividade física, fazer esse osso ficar forte para os 65, 70 anos a gente não ter osteoporose. A senhora já começou a resposta da pergunta que vou lhe fazer agora. Por exemplo, nós estamos aqui com uma ginecologista obstetra num programa Saúde da Mulher, para homenagear todas as mulheres, no Dia Internacional da Mulher, nesse mês de março. Então, assim, para quem está em casa, o que a mulher não pode abrir mão, doutora? Assim, aquela grande mensagem de uma especialista. Ela não pode abrir mão de cuidar dela mesma. Ela tem que se cuidar. Tem que se cuidar física, emocionalmente, espiritualmente, tem que cuidar do bem-estar dela, da saúde, se priorizar também. Sabe quando a gente anda de avião, que eles falam que em caso de despressurização as máscaras caem, coloque primeiro em você, depois socorra os outros. Se a mulher não cuidar dela, ela não vai cuidar de mais ninguém na casa. Então ela precisa cuidar dela mesma, senão ela não vai ter condição de cuidar de ninguém. Lindíssima resposta, gente. Que maravilha, tivemos o prazer de conversar com a doutora Mariane Kramer. Tem alguém que quer mandar um beijo, um abraço, doutora? Tem alguém em casa assistindo? Acho que a família toda está assistindo, espero que sim. Né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, tio, avó, minha avó de 91 anos. Uau! Meu marido, minhas filhas, a pequenininha já deve estar dormindo, então um beijo para todo mundo. As minhas pacientes, que eu divulguei bastante no Instagram para todo mundo assistir. Que maravilha, viu? Os contatos da doutora
Mariane, estão na tela para você anotar, dê um print aí na tela, enfim, hoje é fácil tirar uma fotografia da tela para você entrar em contato. A gente quis e a gente quer que você se cuide, que acima de tudo também, que os maridos compreendam também que o organismo da mulher é diferente, não é só diferente visual, mas é diferente também nas suas fases, na sua dinâmica interna. Então é importante conhecer, respeitar para valorizar cada vez mais, gente. E depois desse momento tão especial, é claro, né? A gente recebeu as informações para cuidar do corpo, autoconhecimento, mas também do nosso espírito. Principalmente nesse tempo de quaresma, precisamos potencializar a saúde da nossa vida espiritual, nosso momento de oração. E é tão bonito, né, quando a gente também potencializa esse dom, essa necessidade dessa comunhão espiritual. Eu queria convidar você a anotar um salmo, o Salmo 119, dos versículos de 10 a 11. Olha só o que ele nos diz nesse tempo tão oportuno. De todo o coração vos procure, não me deixeis desviar de vossos mandamentos. Conservo no coração vossas promessas, para não pecar contra vós. Esse é um desejo da alma, né? Nesse tempo de graça, de buscar essa saúde interior. O pecado é essa doença, minha gente. A gente não vê, a gente quando está doente, na cabeça, na barriga, enfim, nas costas, a gente sabe onde é que é e a gente sabe o medicamento que a gente tem que tomar, o cuidado, mas assim a gente não sabe como é que está a nossa alma. E o pecado é essa doença da alma, esse câncer da alma, que a gente tem que pedir essa graça de Deus para nos livrarmos disso. Porque quando a gente está também com essa saúde espiritual, né, elevada, em comunhão com Deus, a nossa saúde física, o nosso ser, todo o nosso organismo melhora a cada dia. Por isso, assim, que eu queria convidar você nesse momento, né, a se abandonar na presença de Deus, a confiar na graça de Deus e rezar assim comigo, assim. Espero ficar mais próximo de vós, Senhor. Ajudai-me a lembrar que nada é mais importante em minha vida do que vós, pois sem vós eu nada sou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero convidar você agora a segurar com muita fé, com muita piedade, o copo d'água. Você que vai tomar, inclusive, o seu remedinho com água, vai tomar agora com água abençoada. Senhor, nós te apresentamos essa água, esse copo, tão limpo, tão puro e tão transparente. Dignai o Senhor abençoá-lo, colocar as tuas mãos poderosas sobre esta água, sobre essas águas que te apresentamos agora, Senhor. Que ao tomar, desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar essa água que eu vou guardar para a doutora Mariane tomar, viu, gente? Minha gente, eu queria imensamente agradecer, lembrando que durante todo esse mês de março a gente vai falar sobre vários temas, né? A gente quer parabenizar todas as mulheres nesse dia especial, nesse tempo especial. E eu queria dizer que dia 4 agora, nós vamos ter a missa de São Peregrino, a missa da saúde. Eu moro lá em São José dos Campos e nós temos 3 horários de missa. A missa da saúde é invocando sempre a intercessão de São Peregrino, o protetor contra o mal do câncer. Então a missa às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 19 horas, lá em São José dos Campos. Não sei se tem a imagem da nossa igreja aí, que fica na Avenida São João, 2600. Muita gente acompanha, muita gente que assiste a TV Aparecida vai lá, inclusive, para participar desses momentos muito especiais. Então, Avenida São João, 2600, em São José dos Campos, a missa da saúde, pedindo a intercessão de São Peregrino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a você pelo carinho, obrigado, Super Time, e até a semana que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.